A gente vai chamar a Joana Maranhão, que está por Skype com a gente. A gente sabe que não é incomum ver atletas que deixam a prática do esporte profissional, partem para trabalhos ligados às políticas públicas e de assistência. E uma delas é a ex-nadadora Joana Maranhão. Ela é recém-aposentada das piscinas, assumiu a gerência de projetos esportivos na Prefeitura de Recife, em Pernambuco, é presidente da ONG Infância Livre e ela quem nos acompanha agora pelo Skype. Oi, Joana. A Joana estava acompanhando aqui nosso papo e eu queria que ela se desse uma geral aqui também sobre esse assunto, sobre as plataformas políticas, sobre inclusão no esporte, acesso a políticas sociais. Oi, Joana, seja bem-vinda. Joana, boa tarde, pessoal. Aninha, queria te mandar um beijo, dizer que você é minha ídola, minha musa, e é uma honra estar tentando fazer, se eu conseguir nessa transição de carreira, fazer um terço do que você já fez pelo esporte, eu me dou por satisfeita. Quando a gente fala de meritocracia, e a Aninha falou muito bem disso, eu acho que a gente tem que pensar também na questão da oportunização, né? Eu costumo dizer que nesse funil do alto rendimento, eu saí na frente de todo mundo quando eu fui matriculada aos 3 anos de idade na melhor escolinha de natação da minha cidade. Óbvio que eu tive que treinar muito para poder chegar aonde eu cheguei, a Ana também, o Diogo também, e todos os outros atletas brasileiros, mas quando a gente fala de esporte, a gente está falando disso também, e o alto rendimento ele é uma das expressões, né? Essa crítica que a gente vem escutando o tempo inteiro e esse discurso muito falacioso e repetitivo de Bolsa Atleta, ela é apenas um dos programas que o Ministério dos Esportes trouxe para a gente. Existem muitos outros, né? Nesse momento, eu estou atuando na gerência do PELC, que foi um programa criado no governo Lula e que foi municipalizado pelos cortes que foram feitos pelo governo Temer, e a gente vem lutando para a manutenção disso aí, porque ele é esporte e lazer na cidade para crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência. E a importância disso, uma coisa que eu venho tentando fazer é não estar o tempo todo aqui só na prefeitura, estando lá para poder escutar qual que é a demanda, como que estão as aulas, e a diferença dessas atuações e dessas práticas na vida dessas pessoas, a gente não pode abrir mão disso de maneira nenhuma. Os atletas de alto rendimento, de alguma maneira, se tiver algum corte governamental, que eu sou totalmente contra, mas se tiver, eles ainda têm clubes e entidades privadas que vão dar algum tipo de suporte. Essas outras pessoas não. Então, eu acho que é uma situação emergencial, a gente não pode permitir de maneira nenhuma que haja outro corte em políticas públicas do esporte nesse país. Agora, Joana, então, para um país de terceiro mundo, é quase inconcebível, é Maria Amélia que está falando, é quase inconcebível não haver a política pública para o esporte, né? Quer dizer, não dá para jogar tudo na mão da iniciativa privada para solucionar o problema de um país com 210 milhões de habitantes, né? As pessoas que falam dessa intervenção da iniciativa privada em termos de política pública esportiva, elas não conhecem esse Brasil e aonde que essas políticas públicas atuam. A iniciativa privada não tem o menor interesse de estar ali, isso é dever do Estado. E essas intervenções e essas práticas, elas são cuidado com a saúde, com segurança pública, com a educação, vai muito além da prática esportiva. Então, essas pessoas que ficam repetindo esse discurso, eu até falo muito nas minhas redes, tipo assim, vem com a gente, vamos visitar, vamos lá olhar esses lugares onde que o Estado atua e me diz aonde que a iniciativa privada vai ter qualquer tipo de interesse, porque são pessoas que são invisibilizadas e silenciadas pela população desde sempre, e é o nosso dever dar esse suporte para elas. Claro. Tem uma outra questão, que é a diferença do poder da iniciativa privada e do Estado, que é a escala. Sim. Né? A iniciativa privada é muito importante que participe, especialmente porque tem, junto com o terceiro setor, tem a liberdade de ousar, de testar, de desenvolver boas práticas. Mas a escala é o Estado. Às vezes as pessoas não têm noção dos valores que é um orçamento de um Ministério da Educação, né? E o que é, enfim, se pega a própria Fiesp, que é talvez, né, que também não é só privada, né, mas uma outra força, a diferença dos orçamentos são gritantes, né? O SESI, por exemplo, tem um belo projeto educacional com as escolas.
Mas como é que você escala isso para o Brasil inteiro, né? O montante de recursos é muito maior, né? Então, enfim, tem coisas que para desenvolver, exatamente por sermos um país em desenvolvimento, né? Você precisa ter o investimento estatal, né? Quer dizer, porque também tem uma coisa que eu estava conversando com o Diogo, que muitas empresas são muito interessadas em financiar quem já deu resultado. Né? Quer dizer, investir dinheiro no atleta que já está despontando, estão vendo ali que ele realmente tem futuro e tudo isso, então aí vai e investe ali naquela pessoa. É um pouco assim, não é? A realidade é essa. Quer dizer, tem algumas, óbvio, tem os bancos, etc. e tal, que bancam outras situações, mas no caso de um atleta como você, assim, de um esporte individual, é um pouco assim. A iniciativa privada, ela visa lucro. Então, quando ela entra dentro do esporte, ela também visa lucro. Então, ela quer o melhor. É quem vai gerar mais retorno. Por isso que, sim, ela precisa ter, porque depois que você populariza, né, trabalho em massa, que é o que a gente está falando, que o Estado deve fazer, que a iniciativa privada não quer trabalhar em massa. Ela quer o que sai depois. Né? Então, depois desse grande trabalho de massa, os poucos que saem nesse afunilamento de ser olímpico, é esse que eles querem. E esses que viram vitrine e que esses jovens estão vendo essa vitrine, estimulam a eles quererem praticar aquele esporte no trabalho de massa. Então, um precisa do outro. Você não precisa quebrar um para poder ganhar o outro. E os projetos do Brasil, eles são projetos importantes, eles são referências em nível mundial, programas que o Brasil tem. Eles só precisam ser mais eficazes e menos corruptos. Mas não é que eles sejam ruins. Eles são programas muito bons, eles precisam ser mais eficazes e menos corruptos. Sim, e a Ana e a Joana trabalham no aspecto de transformação social com o esporte, né? Queria que vocês comentassem também um pouco sobre isso. A gente está falando sobre esporte, fala um pouco sobre a importância do esporte para transformar a situação que a gente tem. A ciência mostra impactos em várias áreas, tanto a área individual, pessoal, a saúde, a condição de atuar no mundo, né, como lidar com o seu corpo, até a cognição, até os relacionamentos, né, interpessoais. Então tem na carreira, enfim, a ciência mostra, né, isso largamente. Mas existe assim, um desafio de como é que fazer isso escalar, né? A gente tem uma população que ela é em torno de 30 e poucos % só ativa. Mais de 60% é sedentária. Isso na média, e você tem recortes que piora ou melhora de acordo com o nível socioeconômico, homem e mulher, né? Só na escola é quase 2 para 1. Para cada 2 meninos tem uma menina ativa, dos que são ativos, né? Porque a relação também é essa, quase 30-70. Então, como é que você faz para chegar, né? O que a gente trabalha no Instituto é muito trabalhar essa criação da cultura. E a cultura, ela tem, né, diferentes... As pessoas lidam com a atividade física diferente. Nós, atletas, a gente tem o dom físico, né, psicológico. Nós somos de uma diversidade na sociedade entre tantas outras, né? Então, qual é o esporte de cada um em cada fase da vida? Né? E essa chave que a gente, enfim, o setor tenta, né, quebrar esse paradigma e ampliar a cultura. Né? Porque, enfim, você não precisa, não é só a medalha, você não precisa virar atleta, né? Não é só esse o objetivo, né? Mas como que você lida com isso durante a sua vida, né? E lógico que na fase da infância e da adolescência é onde é o principal investimento, né? Para que você tenha a condição de ser ativo na vida. Agora, Ana, a gente tem, coincidentemente aqui, 3 atletas que têm uma marca, todos vocês têm uma marca de uma certa rebeldia, né? Ana já brigou com as cubanas, a Joana Maranhão botou a boca no mundo com toda a razão, Diogo na Olimpíada botou uma luva negra, levantou o punho e ficou conhecido como Pantera Negra do Taekwondo. Então, eu acho que nessa massificação tem essa questão também da formação do cidadão, né? Que a gente percebe muito claramente que os atletas brasileiros ou são extremamente contidos, ou obedecem ordens, ou dificilmente se colocam politicamente, e isso também teria que fazer parte da formação, não teria? Vou pedir para a Joana começar. Eu acho que é uma boa, ela tem, com certeza, fala muito bem.
Então, eu acho que a gente é doutrinado, né? Por a gente ser atleta de alto rendimento, a gente tem que tolerar dor, passar por cima de muita coisa, até que se desumanizar por um resultado, né? Porque o funil do alto rendimento, ele pede isso. Eu só não compreendo, e acho que Ana e Diogo concordam comigo, é que o dia tem 24 horas por dia, né? Eu vou treinar e todos os meus posicionamentos, e acho que os deles também, em nenhum momento foi uma válvula de escape, quando a gente fala, quando eu me posicionei contra a CBDA e o Diogo pela questão do racismo, a gente não deixou de treinar por isso, a gente não deixou de cumprir com o que a gente precisava fazer. É o nosso direito, né? Nós somos seres políticos, e o esporte, essa ideia de que o esporte não pode estar junto com a política, isso corrobora e dá força somente para essas instituições que estão há muito tempo já ali. A gente vê Carlos Arthur Nussmann, presidente de confederações que estão sendo presos, enfim. Se a gente não tivesse começado esse movimento de tipo falar, será que isso viria à tona? Né? É óbvio que, assim, a partir do momento que a gente dá a cara a tapa e fala uma coisa que ninguém quer falar, ou enfrenta um sistema, porque o problema da política, seja ela macro ou micro, é que o sistema político é velho. Né? Então, eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso o tempo inteiro. Atletas precisam ser ouvidos. Nós não somos apenas máquinas de reproduzir resultados. Né? Então, eu nunca compreendi e, na verdade, acho que eu não teria conseguido ser uma atleta se eu não tivesse verbalizado tudo isso. Você não quer contar alguma história, Ana Moser? Não, assim, a vida de atleta... Você batalhou por queda de técnicos, essas coisas, né? Mas era, enfim, não era uma coisa simplesmente a rebelde, né? A gente tem um compromisso com o melhor, né? E aí, sim, o melhor em todos os sentidos, né? Eu ajudei a montar time, né? Enfim, correr atrás de patrocínio. Tinha uma coisa do salário justo, né? E não, eu sempre tive cuidado para não inflacionar o mercado, né? De ser algo sustentável, né? Isso realmente não é um movimento comum, né? E muito porque, enfim, não existe a educação política, realmente o compromisso, muitas vezes, dessa estrutura do esporte é só pelo resultado, né? E muitas vezes dirigentes ficam, né? Quer dizer, atletas passam, dirigentes técnicos, eles ficam, né? Então, o atleta, ele é o mais massacrado da engrenagem. E acaba vivendo um dia a dia muito, ainda mais assim, quanto mais alto nível, talvez pior seja. Tutelado, né? Né? Protegido, pouco contato com o mundo real, né? Essa conexão com o mundo real, eu acho que é talvez o grande diferencial dos atletas que mais têm esse olhar crítico, né? De não deixar se levar pelo flash, pelo momento, né? Porque... né, ter essa conexão com o que é, né, o que é o concreto, né? Agora, alguma vez você se arrependeu de ter realmente peitado a engrenagem, ou você mesmo, né, Diogo? Deixa o Diogo falar, eu só quero falar uma coisa. Eu dei muita sorte na vida. Se eu não fosse, assim, tão boa na quadra, eu não tinha durado... Era o preço, né? Não tinha durado nada, entendeu? Tinha que ser bom pra ficar, né? Precisava, entendeu? Precisava de alguém ali na quadra e eu acho que relevava para uma série de coisas.